Ele se apaixonou por uma mulher especial, mas o que ele não sabia é que ela tem algo maior que o dele. E não estou falando do pé, pois esse é o filme Língua Falecedora de 1996. E eu sou a F, o empanado na farinha, porque hoje vai rolar muita linguiça. Então se prepara para a qualidade duvidosa e vamos recapitular. Tudo começa com Johnny e Candy, e eles estão de carro com dois caras suspeitos que estão atrás de diversão diferenciada. E eles conheciam um lugar onde os homens poderiam aproveitar o melhor da vida, mas na verdade aquilo era um golpe, porque eles são levados para o meio do deserto e os dois estavam disfarçados, porque eles são conhecidos como casal pamonha e sempre pegavam otários pela estrada. Então eles pegam todo o dinheiro que eles tinham no carro e colam a boca dos dois com super bonde, para eles aprenderem a não serem mais mequetrefes. Mas sabemos que o mundo sempre dá voltas, pois Johnny acaba sendo pego, mas ele se sacrifica para Candy conseguir fugir. Mas ele promete que assim que sair, eles vão viver juntos novamente, e nisso Candy se esconde em um convento de freiras, para não ser reconhecida. Mas sabemos que quando o filme envolve freiras, quer dizer que não tem nada de santo. E depois de 4 anos, o convento delas foi reconhecido porque possuía um posto de gasolina beneficente, onde os preços eram celestiais porque sempre estavam lá no alto. E Candy tenta se esconder porque não quer ser reconhecida por suas vítimas. E agora que tudo vai mudar, porque depois de 4 anos, ela recebeu uma carta e sua amiga Rita entrega e ela percebe que Johnny seria solto em 4 dias, e os dois poderiam viver novas loucuragens, e nisso ela larga sua vida de santidade e pega seu carro e seus 4 cachorros, os 2 pretinhos e os 2 branquinhos, e segue a estrada. Mas enquanto ela está comemorando, Johnny está na prisão sendo humilhado pelo diretor, e ele gostava de colocar pressão neles e ele não podia fazer nada ou sua pena seria esticada. E aqueles caras que caíram no golpe há 4 anos atrás estão no banheiro conversando para tentar saber onde tem loucuragem, e o gordinho vê no jornal a matéria das freiras e reconhece Candy, e agora eles sabem onde procurar. Já avisei que vai dar merda isso. Candy está preocupada com Johnny e quer voltar para casa para arrumar tudo para sua chegada. E ela passa pela prisão para ver como estavam as coisas, mas era uma bagunça. E chegando na sua antiga casa, estava tudo abandonado, então precisaria de uma reforma. E dentro da prisão, o diretor aparece para falar com os presos e diz que logo um deles seria solto. Então nesses últimos dias, eles teriam que trabalhar o dobro ou a humilhação iria cantar. E no dia seguinte, um dos caras quer se vingar e vai até o posto das freiras e pega a Rita como refém, e diz que caso ela não fale onde estava Candy, faria coisas diferenciadas com ela. O problema é que ela era muda, e ele pega a mangueira de gasolina e faz movimentos diferentes. Isso não é ideia não, ué. O problema é que ele acaba se molhando e elas ameaçam de jogar fogo. Então, para pegar uma roupa limpa, ele usa um acidente para pegar do otário na estrada. E Candy está em casa com seus cachorros e ela prepara algo para comer, mas não tinha muita coisa. E cachorro come qualquer coisa. O problema é que naquela noite, algo de especial aconteceria, porque o meteoro está caindo na Terra e Rita começa a sentir algo estranho, porque ela sabia que algo de ruim aconteceria com a Candy. E por sorte, ou azar do destino, o meteoro cai e uma faísca entra pela janela e cai na sopa da Candy. E ela acaba comendo e começa a rolar muita loucuragem. E como os cachorros estavam com fome, eles decidem provar a comida dela. E é aqui que vemos que a qualidade duvidosa estava nervosa, porque esse filme não é para ser nem comédia nem terror. Os cachorros simplesmente viraram humanos e eles encontram algumas roupas chamativas e começam a se vestir para parecerem humanos comuns. E enquanto isso, Candy está desesperada porque seu corpo estava mudando. Johnny está cansado de trabalhar e agora ele está fazendo o dobro sem reclamar para não ter problemas. E todos começam a zoar com ele porque saindo da prisão ele quer ter uma vida normal e criar sua família. Mas ele sabe que quando se é moreno tatuado com cara de bandido, dificilmente você consegue voltar atrás. E para piorar, Candy acorda com seus cachorros que agora viraram humanos. E ela acha que estava ficando maluca e
quando abre a porta, aquele cara veio atrás dela e diz que só iria embora quando ela pagasse tudo que pegou 4 anos atrás e com juros. E esse cara estava pior do que os bancos. Ele diz que como ela não tem dinheiro, pode começar fazendo algo para ele comer e depois vai querer um bem bolado na banheira. E Candy está nervosa porque não sabe o que estava acontecendo e toda hora começa a sair uma linguiça da sua boca. Suspeito. E ela percebe que sua língua ganhou vida e na banheira ela leva comida e tenta pedir ajuda. Mas a língua desce e começa a dar uma brincada de leve e o cara começa a ficar animado porque estava muito diferenciado. O problema é que ela pula na banheira e a língua passou dos limites porque entrou pela boca e saiu pela bunda. Que porra é essa, Barreto? Então acho que ele deu uma falecida de leve, e Candy está desesperada e manda seus cachorros levarem uma carta pro Johnny explicando o que estava acontecendo. E os cachorros que viraram humanos conseguem dirigir melhor do que você que comprou sua carta. E como forma de tirar aquela língua, ela tenta puxar para fora e coloca o ferro em cima. Mas aquela linguiça era mutante e quase que ela dá uma falecida de leve. E no convento, Rita sente que tem algo de errado acontecendo com a sua amiga e decide largar tudo e vai embora. E é impressionante como as freiras desses filmes tiram a roupa e simplesmente viram modelos sem mesmo nunca ter usado uma maquiagem na vida. Na prisão fizeram uma pegadinha com o diretor e agora ele quer saber quem fez isso e começa a enfiar um fio desencapado em geral. Mas quando chegaria a vez do Johnny, os dois Puddle da Candy aparecem e conseguem chamar a atenção dele, ainda mais que ele gostava de coisas diferenciadas. E o diretor manda Johnny fazer uma excursão aonde aquele meteoro caiu, porque pode ser algo muito valioso, mas vemos que deu ruim porque ele acabou apanhando do guarda e levou uma pica preta no peito. Candy está em casa e começa a alucinar, porque aquela língua tinha vida própria e estava mexendo com a cabeça dela, e ela não sabe o que fazer, e no deserto Johnny está quase dando uma falecida de leve, mas ao mesmo tempo Rita estava sentindo aquela pedra, e chegando no local, ela percebe que ele era o cara que Candy sempre falou e precisava salvar para deixar sua amiga feliz. Então ela tira a pica preta dele e joga um pouco do pó do meteoro para tentar curá-lo de alguma forma. E não preciso nem dizer que na vida real os dois dariam uma falecida de leve, porque só a radiação que isso emite devia fazer nascer um braço na testa dela. E se você está sobrevivendo a essa loucuragem diferenciada, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque eu não serei o único a ficar traumatizado com esse filme de qualidade duvidosa. Agora vamos continuar? Johnny sobreviveu. O problema é que Candy tentou se falecer para acabar com aquele sofrimento, mas a língua ressuscitou, porque precisava dela para viver. E Rita aproveita que aquele guarda do mal estava distraído e mete o pé no carro dele para encontrar Candy e contar o que estava acontecendo. Mas quando ela chega na casa, ela estava diferente, porque a língua começa a dizer que gostava de fazer maldade e ela vai em direção da prisão para se vingar de todos que fizeram mal a ele. Chegando no local, ela consegue entrar como se não fosse nada, e acaba entrando na cela dos presos, e todos ficam animados, porque não viam mulheres há muito tempo, e todos tentam ir pra cima dela, mas no final a linguiça dela que cantou, e os poucos que sobreviveram ficaram com medo, e nesse meio tempo, Johnny estava no deserto preso a um carro, e estava arrastando até a prisão. E é aqui que nossa cabeça começa a bugar, porque Rita, ao tocar no meteoro, ganhou o poder de se parecer com quem quiser, e usa isso para se parecer com a Candy, e os dois começam a se pegar. O problema é que Candy aparece transformada e joga os dois do penhasco. Morreu! Ela vai embora achando que tudo acabou, mas eles conseguiram sobreviver por muito pouco e agora Candy não precisava de ninguém, porque a língua sabia fazer tudo, se é que você me entende. E do lado de fora, todos estão se preparando porque precisam acabar com a Candy, que estava fora de controle. E eles montam um grupo, mas ela aparece com seus cachorros e começa uma lutaria de baixa qualidade. Mas Johnny consegue cortar a língua mutante e Candy volta ao normal. Mas ele decide ficar com Rita e termina com ele colocando o boneco nela. E esse foi o filme traumatizante Killer Tong. Então, se sobreviveu, deixa sua marca aí e escreve "Eu sobrevivi", que eu vou te deixar um coração. Agora vou nessa porque a angústia está cantando. Então, fui! I walk a lonely road.
high I've ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.